Shalom, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Hebraico Raiz. Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre como ler o maçorético, ou o hebraico, como ler o texto hebraico sem usar o maçorético. Sempre lembre que não existia maçorético. Até uma determinada época, tá? No meu curso eu falo a época, o porquê, quando, onde, como, ok? Inclusive eu quero agradecer aos que estão adquirindo o curso. Na terceiro ou quarto vídeo vocês já vão saber como, porquê, onde e quando. Uma parte alegre, uma parte triste de como surgiu o texto maçorético, tá bom? Mas antes de surgir o maçorético, obviamente as letras estavam sozinhas. Eu vou escrever aqui três letras, tá? Três letras das mais famosas. Já falei sobre essa palavra aqui algumas vezes, tá? E o maçorético que eu utilizei foi esse aqui. E aí você pronuncia dabar ou davar, ok? Mas e sem o maçorético? Qual é o macete para ler o texto hebraico sem maçorético? Jartov. Vou escrever ela de novo aqui para vocês entenderem como funciona. As mesmas letras, tá? Vocês lembram que eu já falei que isso tudo vem do Egito? Há quem discorde, mas prova para mim, tá? Vem do Egito. Como é que funcionava isso tudo? Você pode colocar, por exemplo, nessa primeira palavra, tudo com a letra A, tá? Estou usando isso aqui como exemplo, e essas três letras aqui como exemplo. E você pode usar este segundo exemplo e colocar tudo com a letra E. Ok? Então, no primeiro exemplo, eu vou ler davare ou dabare. Qual a melhor leitura, Jartov? Sem dúvida nenhuma, dabare é a palavra, tá? Hebraico bíblico. Dabare, ok? Ok. O que significa dabare? Você vai ver que é falar. É um verbo. Tá? As maiores referências e ocorrências dessa palavra é como verbo. Falar, dizer, etc. Tá? Mas também funciona como objeto, coisa. Quando ela está como objeto, coisa, no caso como substantivo, ela é usada como é. Você coloca tudo como é. Como assim? Neste caso aqui, eu leria debere. Ok? Então, quando você vê três letras, aqui eu usei como exemplo, tá? Três letras e não sabe qual é o som dela, por ela não ter o maçorético, você tem duas opções. Ou usa tudo com A, se referindo a um verbo, ou usa tudo como é, se referindo a substantivo. Tá certo? Vou te dar um exemplo prático agora, dentro da escritura, em relação a essa palavra mesmo. Por exemplo. Certo? Aqui está um exemplo que eu posso te dar. Lembre-se, isso aqui é um exemplo. Existem trocentas vezes esses exemplos. Eu vou aumentar aqui. Você pode conferir aí na sua escritura, 1 Reis, ou primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo
37. Ok? Você pode conferir aí. Vamos lá? Onde está a palavra que eu vou usar como exemplo? Essa frase aqui é muito conhecida, né? Tá vendo? E aqui meu dedo vai ficar em cima. Deixa eu escrever o contrário. Essa frase aqui. Então aqui a leitura é grave, Kyrie baaretz, dever, tá vendo? Dever, Kyrie shirafone, ou shirafone, e aí segue o texto. Essa palavra aqui, considere que ela não tenha massorético. Considere que ela não tenha massorético. Então eu pegaria ela, traria ela para cá, tá? Sem massorético, dalet, beit, grish. Se eu não soubesse a palavra e usasse como letra A, seria davare ou dabare. Neste caso, a tradução seria: pois houve fome na terra. Palavra, pois houve ferrugem. Não tem nada a ver com o texto. Nada, absolutamente nada a ver com o texto. Agora, se eu usar como letra E, eu vou ler: houve, pois, fome na terra. Peste, devere, peste. Pois houve ferrugem, gafanhoto, vai falar um bocado de coisa. Então aqui, ó, devere, está usando com é. Neste caso não é um verbo, é um substantivo. É óbvio que eu estou usando apenas um exemplo. Vou te dar outro exemplo. Outro exemplo. Se tiver muito corrido, volta o vídeo um pouquinho. Você vai entender. Fácil, fácil. Vou utilizar agora o próprio léxico. Porque o que eu estou dando como exemplo pode ser no léxico, pode ser no dicionário, pode ser na própria escritura. Em qualquer lugar você vai encontrar esses exemplos. Ficou um pouquinho lá para cima, mas aqui a palavra é sefre, tá? A palavra sefre, que a gente já conhece aí. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho. Tem que tirar isso aqui, né? Pronto. Pronto. Aqui, dá para deu para vocês verem aqui. Pronto, aqui, ó. Está sendo usado como letra A. Safari. Safari. Tá certo? Olha o significado dele. Contar, registrar, contar. Você está vendo que é um verbo? Percebeu como é um verbo isso aí? Registrar. Deixa eu ver aqui. Escrever. Tá vendo? Tudo como um verbo. Isso aqui é no léxico. Ser contado, aqui na forma passiva, tá? Ser contado de novo. Então, tudo vai ser referente ao verbo, porque ela está como A. Agora, eu vou descer aqui, vou descendo. Essas mesmas letras, você não pode se ligar no massorético, porque supostamente não teria massorético. Olha aqui, ó. Com a letra E, ela não será usada como verbo, será usada como substantivo. Escrito, deixa eu tirar aqui, deixa eu mostrar melhor para vocês. Tá vendo? Escrito, documento, rolo. Essa expressão aqui, sefre, é muito usado, todo mundo sabe que significa livro. Mas o que pouca gente sabe é que essas mesmas letras que significam livro também é um verbo quando ele é usado com uma fonética diferente, como é o caso aqui de Safari. Então eu estou usando duas palavras como exemplo,
Mas você pode pegar o dicionário, se você tiver o dicionário da capa amarela, você vai ver que 99% das vezes, quando a palavra é usado, deixa eu ver aqui, usar kaf, gresh, tav, pronto. Quando é usado com a, se refere a um verbo. Quando é usado como é, se refere a substantivo, ok? Então você encontrou um texto sem massorético. Você começa a raciocinar isso. Se colocar com a, é um verbo, com é um substantivo. Aí você vai casando as palavras de acordo com o texto, de acordo com o contexto. É óbvio que é necessário uma experiência e é necessário ter um pouco de vocabulário já na sua mente, ok? Não é do nada que você vai fazer. Aliás, nada na vida você consegue evoluir de uma hora para outra. Tá? Ninguém entra num curso de engenheiro hoje e amanhã já está fazendo um prédio. Não ocorre isso. Se isso acontecer e eu souber aquele prédio, eu não entro. Porque eu sei que a pessoa não tem experiência. Tá entendendo? Mas é uma das técnicas que nós usamos para ler hebraico sem massorético. Ok? Agora, se você somar, se você chegou até aqui, antes de continuar, se você chegou até aqui, eu gostaria muito que você colocasse nos comentários a palavra raiz, só para eu saber que você chegou aqui, porque agora eu vou falar disso. Se você somar o vídeo de as 3 letras raiz, né? A maioria das palavras tem 3 letras como raiz, e você começar a memorizar palavras, você vai ver que aquele vídeo, junto com esse daqui, pode sim permitir que você leia várias palavras, várias passagens e versículos, sabendo o que está lendo. Se você ainda não viu o vídeo sobre raízes de palavras, essa é a sua chance, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, você está vendo aí. Muito obrigado pela sua visualização, obrigado aos que estão fazendo o curso. Quem estiver lá no 3º ou 4º vídeo por aí, já passou de uma boa fase aí, né? Já passou uma boa experiência aí. Mas aqueles que ainda não adquiriram, ainda está em tempo de adquirir, tá bom? Me procura no Zap, meu Zap aqui, deixa eu ver aqui, você pode... 719-8477-7557. É 5 e 7 para tudo quanto é lado. Então, 719-8477-7557. Pode me procurar também aí abaixo do vídeo. Eu vou deixar o link do curso aí. É só clicar, ir lá e adquirir. Fala comigo. Adquire, não fica calado não. Fala comigo para que eu te dê os vídeos atualizados, tá bom? Escreve aí abaixo raiz para eu saber que você chegou aqui. Muito obrigado pela sua visualização. Um forte abraço para você. Nos veremos no próximo vídeo. Valeu, shalom.